chamado Nicodemos, um homem que conhecia o Velho Testamento, conhecia a palavra, que tinha nas suas mãos na época, que era o Pentateuco, né? Conhecia sobre os profetas, conhecia ele sobre tudo aquilo que viria a acontecer. E no decorrer da história, do relato que a Bíblia nos mostra, que este homem tem um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante uma noite. Ele vai ao encontro do Senhor à noite. E quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele chama o Senhor de mestre. Ele reconhece o Senhor como mestre. E ele relata também, na palavra está escrito que ele fala, no versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aqui ele faz uma declaração tão maravilhosa, tão importante para nossas vidas, que hoje nós temos, graças ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o entendimento em uma fé alicerçada na palavra, no Novo Testamento, conhecendo o Velho e também o Novo, que nós servimos um Deus que é mestre, que é poderoso, que é Deus, que é o Espírito Santo, que opera maravilhas nos dias de hoje. Nós temos entendimento que nós servimos um Deus que ainda faz milagres. Nós temos o entendimento que pela fé o Senhor opera grandes maravilhas no meio do seu povo. Então, quando nós entendemos esta conversa de Nicodemos com o Senhor Jesus, nós vamos também entender que muitos nos dias de hoje estão ou estavam da mesma forma que Nicodemos, que é justamente, irmãos, não entender quem está na sua frente. Ele declarou que Jesus era mestre. Ele declarou que ele, Jesus, vinha da parte de Deus, porque ele fazia milagres. Sinais eram feitos através de Jesus Cristo. Mas quando Jesus começa a conversar com ele, quando Jesus começa a ter um diálogo com ele, Jesus diz para ele que era necessário que ele nascesse de novo. Jesus menciona para ele que era necessário ele nascer de novo. Ora, Nicodemos também é o mestre, porque a Bíblia relata no primeiro versículo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, um homem que tinha autoridade, tinha conhecimento da palavra, mas mesmo assim ele não entendeu aquilo que Jesus falou para ele, ao ponto de nós muitas das vezes pensarmos: poxa, que conversa é esta? Um homem desse, que conhece a palavra, falar isto para Jesus? Falar uma coisa dessa, sem sentido? Como pode um homem já crescido voltar ao ventre da sua mãe? Não tem como. É irracional pensar desta forma. Mas
E aqui eu já declaro que não me lembro se o pastor Fábio me deu esse livro ou se ele me prestou. Mas está lá em casa, pastor. Depois eu converso com o senhor sobre o livro. E me chamou muita atenção algo na leitura que eu fiz nesse livro, pastor Emilson. Porque muitas das vezes eu escutei ministrações, já preguei também sobre esse tema, sobre este homem chamado Nicodemos. Mas aí eu fui pesquisar, eu fui analisar, eu fui estudar, meditar. E uma das coisas que eu vi, que eu aprendi, que é o significado do nome Nicodemos. É o que conduz o povo à vitória. Mais uma vez, para que você possa gravar no seu coração. O significado do nome Nicodemos é o que conduz o povo à vitória. Mas como pode um homem fariseu, príncipe dos judeus, conduzir ao povo à vitória? Como pode um homem que faz uma declaração desta, irracional, fala para Jesus que não tem condições de voltar ao ventre da sua mãe, conduzir o povo à vitória? E aqui nós vamos aprender, irmãos, que neste capítulo 3, Deus vai se revelar poderosamente na vida deste homem. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, mostrando para aquele homem que era necessário ele nascer de novo da água e do Espírito. E aqui eu abro um parêntese para nós que estamos aqui nesta noite. E aqui eu faço um questionamento, eu faço uma pergunta para cada um de nós. Quando de nós estamos nos cultos, estamos na igreja, nos denominamos crentes ou religiosos, muitas das vezes, pessoas que são de outras igrejas, que abrem a sua boca e dizem, né? Eu sou cristão, eu conheço Jesus, eu frequento a igreja, eu ando com a Bíblia debaixo dos meus braços, eu oro a Deus, eu me consagro, eu jejum, eu faço aquilo que a Bíblia diz que é para me fazer. Quantos de nós, irmãos, estamos na igreja somente de corpo, mas a alma e o Espírito estão longe de Jesus? O corpo está presente. Tem até ele diz que tem a reunião do corpo presente, né? Os irmãos entenderam, né? Corpo presente, mas o pensamento, a alma, o Espírito está longe de Jesus. E a gente pode tirar muitos exemplos no nosso dia a dia, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós conhecemos a árvore pelos frutos. E quando vai falar de frutos, quando vai falar do fruto de uma árvore, nós vamos aprender que são atitudes que nós temos que muitas das vezes lutarmos para tomarmos algumas atitudes, mudar muitas coisas nas nossas vidas, para que as pessoas possam olhar e dizer: agora vejo que este homem foi transformado, foi alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que muitas árvores recebem pedradas por causa do seu fruto maduro, do seu fruto bom para se consumir. As pessoas querem tirar, querem derrubar aquele fruto para tomarem posse. Algumas é somente para destruir, para fazer o mal.
E preste bastante atenção, que o que vai importar, irmãos, é as nossas atitudes depois que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Porque a Bíblia relata que depois que nós temos o encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia relata, Paulo diz que hoje eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo que se fez novo é justamente os frutos de cada um de nós. É aquilo que nós decidimos fazer a partir de agora, depois de entregar a vida para Jesus. Porque muitos se denominam religiosos, mas a vida não mudou nada, continua fazendo as mesmas coisas, mesmo estando na igreja de crente, mesmo estando na igreja A ou B, ainda continua fazendo as mesmas coisas, mas se denomina evangélico, cristão, seguidor de Jesus Cristo. Aí Deus, irmãos, na pessoa de Jesus, vai mostrar em todo o capítulo 3 de João, no versículo 16, a seguinte resposta para a humanidade: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E aqui eu quero que você reflita, eu quero que você se coloque no lugar agora de Nicodemos, você se introduza na história, porque ele esteve diante do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso, o Jesus que cura, o Jesus que liberta e o Jesus que tem vida eterna para cada um de nós. Amém. E hoje não é diferente. Nós estamos na presença desse Jesus, na presença do Senhor Espírito Santo, para declararmos que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Hoje eu posso declarar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje eu posso fazer menção da palavra, porque eu tenho tanto o Velho como o Novo Testamento para ter base, para que eu possa ser transformado pela esta palavra dia após dia, dia após dia. Porque a Bíblia diz que o cristão, o crente, vive pela fé. Ninguém tem, e não há nenhum ser humano perfeito. Mas Nicodemos se encontrou com aquele que é perfeito. Amém. Aquele que não erra, aquele que não tem pecado, aquele que não pecou, aquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. Quando Nicodemos teve encontro com Jesus, chamando de mestre, falou que Deus, aquele Jesus, era vindo de Deus, porque os sinais eram feitos por ele, maravilhas. Ele declarou, mas ainda ele não estava entendendo quem era realmente aquele homem que estava ali. Porque Jesus fala para ele e diz: é necessário você nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito. E nós sabemos que a Bíblia relata que esta água representa o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Esta água é a palavra do Senhor nas nossas vidas hoje. Amém. Porque através da leitura, através da fé, que é gerado pelo ouvir e ouvir a palavra, você começa a ser transformado. Você começa a tomar algumas atitudes. E eu quero te dizer uma coisa: sabe quem é o mais beneficiado? Somos nós mesmos. Amém. Quanto mais eu me aproximo de Deus através da palavra, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu me aproximo de Deus através desta água que limpa, que purifica, mais eu sou transformado. Quanto mais eu busco a presença
Deus, mas eu tenho nojo do pecado. Mas eu quero me afastar daquilo que me afasta de Deus. Mas eu quero me afastar daquilo que entristece o Espírito Santo. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu entendo esta palavra, quanto mais eu busco este Deus através da palavra, a minha vida ela é transformada de uma forma poderosa. Glória a Deus. Só que Jesus falou para ele que era da água e do Espírito. E é aqui que eu quero que você entenda. Não adianta somente você ler a palavra. Porque muitos estão aí ouvindo e lendo a palavra, mas não têm a vida transformada. Muitos até dentro da igreja cristã, infelizmente dizem: eu não entendo nada da palavra. Eu leio a palavra e não entendo nada. Eu escuto o pastor falando, mas eu não entendo nada. Muitos anos e anos na igreja, ouvindo a palavra, lendo a palavra, participando dos cultos, ainda não teve a revelação da palavra em sua vida. Ainda não tem entendimento na palavra. E eu vou te dizer algo que é corriqueiro, que acontece todos os dias. Ok? Quando você sai para pregar, quando você tem a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, você sempre vai se deparar com pessoas dando justificativas para não servir mais a Deus. E isto não é, irmãos, apenas com pessoas que são da igreja evangélica, pessoas que não frequentam, não entregaram a sua vida somente para Jesus, mas ainda tem o seu ensinamento na religiosidade, nos dogmas da igreja, não tem a revelação, não entender ainda o que é o Evangelho, colocam culpa em todos e em tudo. E tem uns que ainda são atrevidos, colocam culpa até em Deus. Porque o Senhor não fez isso na minha vida, eu não quero mais te servir. Porque o irmão lá olhou para mim, não me deu a paz do Senhor, eu não vou mais para essa igreja. Porque o pastor me pediu para fazer algo, eu não sou obrigado a fazer. O pastor quer mandar em mim, eu não vou mais para a igreja. Coloca desculpa em tudo para se afastar do convívio, da comunhão e de estar ouvindo a palavra do Senhor na igreja. Coloca culpa em tudo, irmão. Coloca culpa na falta de dinheiro, coloca culpa nos filhos, coloca culpa, irmão, tem tantas desculpas. E uma das coisas que nós sabemos que os fariseus eles eram muito rígidos, eles eram muito cheios de leis, cheios de coisas que tinham que fazer, rituais, coisas absurdas. E só uma coisa era necessária quando Jesus se mostra para Nicodemos: é necessário tu nascer de novo. Só uma coisa é necessário para mim e para você ter intimidade com o Senhor Espírito Santo. Amém. É reconhecer que somos falhos, pecadores, e as nossas obras, a Bíblia diz, irmãos, é como um trapo de imundícia. Até o que nós fazemos muitas das vezes não é para agradar a Deus, é para agradar somente aos homens. Então saiba de uma coisa, irmãos, é somente uma coisa necessária para mim e você continuar na presença do Senhor. Para aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, somente uma coisa: é confessar os pecados, se arrepender desses pecados, confessar o pecado e entregar a vida nas mãos do Senhor. Amém. Entregar para Ele, porque é Ele que morreu na cruz do Calvário, é Ele que nos dá a salvação, é Ele que nos promete a vida eterna. Aleluia. É somente o Senhor Jesus. Quando eu tenho esse entendimento, irmãos, que quando eu nasci da água e nasci do Espírito, eu vou te dizer algo que sempre parece
clichê de falar sempre, né? Mas eu me apego muito ao que está escrito nesta palavra, que diz assim, ó. Eu sou ferrenho nisso, irmãos. Eu me perdoe quem pensa ao contrário, e é direito seu de pensar ao contrário. Mas a Bíblia diz: aquele que está nas minhas mãos, o diabo não tem poder para tirar. Senhor, aquele que o Senhor me deu, aquele que o Senhor me deu, aquele, Jesus falando para Deus, eu guardei, eu cuidei. E o diabo não tem poder para arrebatar das minhas mãos. Oh, aleluia. Aquele que entregou a vida a Jesus, nasceu da água e do Espírito, pode passar por luta, tribulação, perseguição, tentação. O diabo pode fazer o que quiser, ele não sai da presença do Senhor. É chorando, mas está na presença do Senhor. É sofrendo, mas está na presença do Senhor. É na bênção, está glorificando ao Senhor por aquilo que recebeu da presença do Senhor, das mãos desse Deus maravilhoso. Eu digo, irmãos, porque o testemunho que vai dar ela, eu não vou dar. Mas isso já teve vários momentos. Mas teve um dia que eu peguei tudo com ela e disse: está chorando por quê? Tu não é crente? Está na hora de tu colocar em prática aquilo que tu louva. Ela chorando. Você chora por tudo, né? Tudo ela chora. É. Mas eu tive que ser duro com ela, irmão. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos desfalecer por causa de uma tribulação, por causa de uma prova, e esquecemos que temos um Deus Todo-Poderoso, que Ele opera em nosso favor. Glória a Deus, glória ao Senhor. Glória a Deus. Tem água aqui, Assis, pode deixar ela beber. Tem aqui, viu, bebê? É uma noite de reflexão, irmãos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Depois de você ouvir a palavra, você tem que deixar crescer no seu coração. Não faça ouvido de mercador. Entra por um lado e sai pelo outro. Não vai surtir efeito. Quer ser abençoado? Guarde a palavra no teu coração e pratica. Não é tão fácil servir ao Senhor nesse sentido. É tão diferente quando você crê verdadeiramente, que pode estar tudo de cabeça para baixo, mas você declara com a sua boca: Deus, eu sei que o Senhor está operando. Mesmo em silêncio, o Senhor não está falando comigo, mas eu sei que o Senhor está operando em meu favor. Interessante, irmãos, que quando eu falei o significado do nome Nicodemos, o que conduz o povo à vitória. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus, muitas das vezes não entendemos o que nos passa, muitas das vezes nós não entendemos a situação que está me rodeando, mas quando nós paramos para meditar na palavra, nós vamos ver que é só uma coisa que é necessária: é continuar buscando a presença desse Deus tão maravilhoso. Para nós não tem saída, irmãos. É só olhar para Jesus, é só tocar em Jesus com a nossa fé. E a Bíblia diz que Deus é tão simples, Jesus é tão simples na sua palavra, que às vezes o povo faz uma revolução, uma coisa, e faz, e mexe, balança, e faz tudo para que o povo acredite. Não, irmãos, é só acreditar na palavra. Amém. Que o milagre acontece. Enfrentar a multidão, vamos ter que enfrentar a multidão como aquela mulher do fluxo de sangue. Mas uma coisa foi só necessária, foi só tocar em Jesus. Uma só palavra pode mudar a situação da sua vida quando vem da parte de Deus. Uma
só palavra, uma só confissão que você fizer diante do Senhor, você pode sentir o toque do Senhor Jesus, do Espírito Santo, no seu coração, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Quando Nicodemos entendeu, quando Jesus explicou para ele, porque aqui no capítulo 3, Jesus começa a falar da vida eterna, começa a falar da salvação que está nele. Ele estava diante daquele que poderia mostrar a ele a vida eterna, a vida que nós temos em Cristo Jesus, a salvação, a vida com Deus, a vida com o Senhor, louvando e adorando eternamente. Em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento nós vamos nos deparar, irmãos, somente com aquilo que a Bíblia diz, que Jesus veio buscar aqueles que tinham se perdido, e você foi achado por Jesus, você entregou sua vida a Jesus, e hoje você está aqui louvando e adorando ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Você foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele, porque a nossa carne, ela quer o que? O pecado. A nossa carne, irmãos, quer os prazeres carnais, quer o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já é dos malignos, mas muitas das vezes nós nos deixamos ser atraídos pelo maligno. E a Bíblia não nega, não mente quando ela diz que nós somos atraídos pelo desejo pecaminoso que há dentro de nós. Há uma luta travada entre Deus e a carne. Vixe, irmão, e o diabo, cadê? Ele não pode com o nosso Deus, irmão. Ele é derrotado, ele foi derrotado. Lá na cruz do Calvário, Jesus venceu o maligno. Jesus derrotou todo o mal. E a gente esquece o que está escrito na palavra. E o inimigo começa a trabalhar, o inimigo começa a colocar diversidade, tentação, luta, perseguição. É filho, é marido, é esposa, é vizinho, é não sei quem. Aí nós nos esquecemos que nós já somos mais do que vencedores. Amém. Em Cristo Jesus. Que você já foi liberto. Ah, irmão, mas eu errei. Errou. Meu irmão, pede perdão a Deus, se curva diante do Senhor, pede força e se levanta e continua a caminhada. O problema não é você ter caído, o problema é você permanecer caído. O problema não é você ter errado, o problema é você continuar no erro. O problema, irmãos, é nós entendermos que nós temos um Deus que nos perdoa de todo o pecado. Se confessarmos o pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os pecados. Eu estou com 16 anos, eu nem sei mais, eu estou falando tão velho que eu sei de tudo. Estou falando velho, só a carinha de menino, mas 43 anos, e mais agora eu faço 44, faz igual o pastor, né, de uma idade, um dia para ver se Deus está com o coração de alguém. Mas irmãos, eu estou com 16 anos que entreguei minha vida para Jesus e a luta é constante, irmão, contra o pecado. E eu não nego, tem nenhum desse pé doido que fala as coisas sem pensar. Irmão, eu falo. Eu falo, irmão. Eu não vou estar dando de santarrão, não, porque eu não sou, irmão. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui neste lugar, irmão. Eu procuro reconhecer, mesmo lutando muitas das vezes com coisas que eu sei que eu tenho que lutar, tenho que pedir a Deus para deixar, que tem muita coisa que a gente precisa ser trabalhado, e Deus sabe trabalhar, irmãos, né? Teve um pastor aqui que disse que a gente tem uma lixa, pregou aqui uma vez, uma lixa, foi pastor? Uma lixa, foi mesmo, sei lá o que é. Não, é uma lixa. Aí colocou assim do meu lado. Aí eu disse, tu é a minha lixa. Ele é todo tempo, ó. O que eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia é tão verdadeira, tão maravilhosa, que Deus colocou esse irmão do teu lado, para muitas vezes puxar tua orelha e te mostrar o erro e o pecado, para você voltar para o caminho certo. Não é para te matar. O pastor, quando está aqui ministrando os irmãos, não é para te matar.
é para que você reconheça e volte para os caminhos do Senhor, ou entregue a sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque só Jesus pode nos dar a vida eterna. Mas para isso precisamos nascer da água e do Espírito. Amém. Para isso nós temos que reconhecer as nossas falhas, deixar o orgulho, o preconceito, muitas das vezes a altivez, o eu acho, e se curvar diante desse Deus que é todo poderoso. Até para Deus nós muitas das vezes queremos ensinar Deus a trabalhar, irmãos. Até para Deus nós temos que dizer, falamos assim: Deus, é desse jeito que tem que fazer, é assim que eu quero, e ainda dá data e hora, viu, pastor? Muitas das vezes é para tal dia que o Senhor vai ter que operar. Mas Ele conhece o meu levantar e o teu levantar. Ele sabe o que você está passando. Deus conhece o teu oculto e o teu escondido. Porque das vezes nós queremos somente mostrar para o homem que está tudo bem, que está tudo em paz. Mas Deus sabe, lá onde tu está, muitas das vezes, chorando, clamando, suplicando ao Senhor pelo milagre. Oh, aleluia. E Deus está ouvindo o teu clamor. Oh, Deus maravilhoso. Deus trabalha de uma forma tão poderosa, irmãos. Muitas das vezes é que nós estamos tão ocupados com o mundo e as coisas do mundo, nos esquecemos de parar para ouvir a voz de Deus. Falar dele através do silêncio dele, ele fala, irmão. Através do silêncio, Deus fala comigo e com você. Quando nós paramos, desligamos muitas das vezes. Tem um local que a minha esposa diz assim: tá bom, né? Tá na hora, né, de sair, né? Aí ela diz: isso é tanto que tu ficar meditando, isso é, tá na hora, sai daí. É porque eu estou pensando na vida, é um momento que eu paro para ela. Eu fico pensando na vida. Fico pensando na vida, irmãos. E muitas das vezes Deus fala comigo, pastor, eu escrevo até mensagem. Dá o meu cantinho. Eu reflito muitas das vezes nas minhas atitudes erradas, irmãos. Aí eu começo a buscar Deus em oração e digo: meu Deus, eu ainda estou errando nisso, faço isso, aquilo que não te agrada. Porque eu parei para pensar na minha vida. Coisas que eu deveria ter feito e não fiz, me arrependo muito, porque hoje poderia ser uma situação muito melhor na minha vida, mas todavia eu louvarei, ainda que a figueira não floresça, todavia eu louvarei. É tão difícil louvar esse hino, que a gente canta esse hino, muitas das vezes está passando pela luta, a gente não tem força nem para louvar o Senhor. Então, quando nós entendemos que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele se revelou para Nicodemos de uma forma espiritual. Quando Ele fala da água e do Espírito, Ele está querendo abrir os olhos de Nicodemos, da alma de Nicodemos, para que ele viesse entender que Deus, Ele amou o mundo e entregou o próprio Filho dele em sacrifício por mim e por você. Nicodemos entendeu que o importante ali não era somente conhecer o Velho Testamento, as leis, e guardar rigidamente a lei, mas era ter uma intimidade maior com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O mais importante para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, é você continuar buscando a face de Deus através da oração, através do jejum e através da leitura da palavra. Amém. Nós aqui batemos muito sobre a leitura da palavra, meditar a palavra, porque quando você medita na palavra, quando você guarda a palavra, é na hora da tentação que o Espírito Santo faz você lembrar da palavra. Jesus venceu o diabo, irmão, não foi com um poder miraculoso, não, foi na palavra. Amém. Lá no deserto, ele foi levado pelo Espírito.
foi o Espírito Santo que levou ele. E ele venceu na palavra. Amém. Contra o inimigo que conhece a palavra. Olha o quanto é perigoso a falta de entendimento, a falta da revelação da palavra para as nossas vidas. O inimigo vai usar muitas das vezes pessoas para falar da palavra para você e te tirar dos caminhos sem nem você perceber. Mas a palavra que ele usa é a palavra distorcida. Tome cuidado, da forma errada. Se ele usou, se tu és querendo colocar dúvida no próprio Jesus, palavra, água que purifica, Jesus, que é o Espírito Santo, Jesus, o próprio Criador de todas as coisas. Aleluia. Ele quis, é doido, né? Não quer estar, quer confrontar o Criador, mas ele foi. Quanto mais nós, pecadores, falhos. Entenda que o que nesta noite Deus está falando comigo e com você é que a minha vida espiritual, a minha vida eterna depende do que eu pratico segundo a palavra, do que eu coloco em prática segundo esta palavra. Coloque na sua cabeça, guarde no teu coração, este problema que nós enfrentamos. Muitas vezes nós colocamos esses problemas como os gigantes, as muralhas, as prisões. Mas quem está na presença do Senhor, quem conhece esse Senhor, sabe que Ele pode todas as coisas. Ele tem poder para quebrar os grilhões, Ele tem poder para derrubar as muralhas, Ele tem poder para derrubar o gigante, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar. E Ele já fez tudo isso por mim e por você. Tome posse da palavra, guarde a palavra no teu coração e pratique esta palavra. Entregue os teus caminhos nas mãos desse Deus, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida e naqueles que estão próximos a você. Porque a unção, o poder do Senhor Espírito Santo, Ele vai transformar de uma forma que as pessoas vão encostar em você, vai se arrepiar, vai ficar toda arrepiada e dizer: unção, o que está acontecendo? Eu estou toda arrepiada quando cheguei perto de ti. Aí tu vai dizer: é Deus falando através da minha vida, é Deus querendo operar na tua vida, é Deus querendo fazer um milagre. Por quê? Porque você entendeu que o poder do Senhor vem através da palavra. Amém. Tudo é pela palavra. Amém. Então, Nicodemos, irmãos, o seu significado é o que conduz o povo à vitória. Eu creio poderosamente, irmãos, que eu tenho um nome particular, você tem o seu nome, você foi registrado. Mas uma coisa nós podemos guardar no nosso coração: hoje nós sabemos que o significado dos nomes eram escolhidos a dedo, as pessoas pesquisavam. Hoje, para nós sabemos que temos que ter o cuidado sim de colocar o nome de filho, tudo pesquisar. Mas muitos não têm esse cuidado. Então não importa o seu nome, não importa o seu passado, não importa o que você fez, o importante é que você hoje é aquele que foi escolhido para ser o povo de Deus e ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você que está aqui nesta noite, você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Você guarda essa palavra no teu coração? Eu gostaria de terminar fazendo a leitura somente de um versículo que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Eu vou ler para os irmãos, que diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si
si mesmo por mim. Amém. Amém, irmãos? Amém. Já estou crucificado, como é? Com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Se Cristo vive em você, então mate essa carne. Viva no Espírito. Busque esse Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vai deixar essa luta minha cara, espero me tomar uma exceção que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Oh, glória! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe.